Eu queria dizer que já houve uma altura em que eu era o mais novo dos professores de literatura brasileira em exercício. Agora sou o mais velho. Que de certa maneira, inexorável. Mas nesse espaço, isto é interessante porque tem a ver também com a importância do colóquio, nesse espaço o panorama mudou completamente. Eu já estive nesta sala há uns anos, não me lembro quando, fiz aqui uma aula sobre António Cândido, justamente. E era um paradigma completamente diferente daquele que nós temos hoje. Isso é importante referir porque muitas pessoas têm acompanhado o estudo de literatura brasileira e têm acompanhado em particular aqui, têm acompanhado este colóquio e, sendo mais novos, não podem ter noção da enorme diferença e da grande importância que tem para nós, e quem diz nós os que temos dedicado à literatura brasileira, poder ter um debate como este que tivemos ontem e hoje, que era uma coisa simplesmente inimaginável há 10 anos. Aliás, a mim também me disseram, às vezes, foste para a brasileira porquê? Calhou, estava ali mais ou menos um acaso. O Max Weber diz que se entra na carreira académica como acaso. Isso é o Max Weber. Isto aqui interessa é português, ensinar teoria, ensinar literatura comparada. E naquela época não se ensinava, quer dizer, ensinar brasileiro era importante porque estava no currículo, mas não tinha provavelmente dignidade académica. A situação foi mudando e uma das razões por que isso acontecia é porque nós precisávamos ter um conceito de literatura brasileira para ensinar literatura brasileira, isto é, tínhamos que explicar porque é que ensinávamos literatura brasileira, embora aqueles que ensinavam francesa não precisassem de explicar, nem sequer os que ensinavam espanhola precisavam de explicar porque é que ensinavam espanhola, mas os que ensinavam brasileiro tinham que dizer isto é muito importante, porque é na mesma língua que a nossa, embora haja lá, às vezes, umas pessoas que escrevem de uma maneira diferente e tal, mas assim é uma experiência e tal, e ótimo. Mas tínhamos que ter um conceito de literatura brasileira. E o conceito de literatura brasileira dominante até há pouco tempo era importado. Era justamente o brasileiro. Isto é, era a ideia, era brasileiro e, em certo sentido, também português. Era uma ideia de que nós devíamos ensinar o Brasil através da literatura. Era isso que se fazia. Ensinava-se Brasil através da literatura. E, portanto, os autores que eram escolhidos, ou aquilo que se privilegiava, eram os autores que davam a conhecer alguma coisa sobre o Brasil. Para alguns, a escolha recaía nos autores que davam a conhecer aquilo em que o Brasil ainda era português. Outros davam a conhecer aquilo que o Brasil já não era português. Outros em que davam a conhecer coisas que eles gostavam mais, como o futebol, a mulata, o carnaval, etc. Enfim, não faltam tópicos, mas o cerne da escolha recaía precisamente na ideia de que ensinar a literatura brasileira era ensinar o Brasil através da literatura. E como o Brasil é o mundo que o português criou, esta parte é para tirar, como é o mundo que o país criou, não era preciso muito, porque de certa maneira lia-se uns livros, preparava-se umas aulas, etc. Eu, quando comecei a ensinar a literatura brasileira em 1985, o esforço que tive que fazer foi para convencer a pessoa que na altura era responsável pelo que eu ia fazer, de que devíamos escolher autores que aumentavam o nosso conhecimento da literatura e que traziam para os estudantes portugueses uma experiência literária de alto nível, na mesma língua, mas ligada a outro país, a outra cultura. Eles, não, isso é muito complicado. Não, começa na casa, Pedro Vaz Caminha, vai para aí fora, e depois logo se vê. Mas podia ter sido grave, porque se eu tivesse tido, para verem como realmente a contingência é importante, se eu tivesse tido o azar de ter um catedrático mais novo, com ainda menos ideias, ainda menos tolerância do que ele tinha, eu tinha que estar ali a ensinar até o Jorge Amado, meu amor de Deus. Jorge Amado e aquelas coisas que era o que ele achava que se devia ensinar. Graças a certas circunstâncias contingentes, eu pude começar a ensinar as coisas que me interessavam e, na altura, na verdade, era o Machado de Assis, porque era o único que eu conhecia, o único que me interessava. Mais ou menos continua a ser. Aos poucos, esta situação foi-se invertendo e hoje nada disto existe. Em todas as universidades portuguesas onde se ensina a literatura brasileira, a perspectiva é completamente diferente, apesar da diversidade que existe. Portanto, nós não precisávamos ter provavelmente um ponto de vista português sobre a literatura brasileira, porque isso não é possível, mas precisávamos ter autonomia relativamente ao que ensinávamos da literatura brasileira que nos permitisse escolher os autores que para nós são importantes
e escolher aquilo que nós achamos que devemos partilhar com os nossos alunos e não propriamente o que o Itamaraty da formação decide que é importante fazer. Esse lado de liberdade académica é muito importante para fazer um trabalho no âmbito da literatura. Nós não podemos aceitar, por definição, que um historiador que está noutro país, pelo facto de ser do país a que essa literatura pertence, tenha maior autoridade que nós para escolher o que vamos ensinar aos nossos alunos, porque não é ele que vai ensinar aos alunos, não é ele que está aqui. E, portanto, quando o aluno pergunta, mas esse Iracema, essa Índia, ao certo, isso é importante porquê? Não é ele que vai dizer, temos que ser nós. E nós, no momento em que dizemos, ou dizemos com inteligência, de maneira a dar uma resposta que é a única capaz de convencer o aluno, ou então dizemos, não, eu não sei, eu próprio acho isto horrível. No entanto, é um romance histórico. O aluno, um marco histórico, o aluno na aula seguinte não vem. E justamente não vem porque para ler história ele compra o Bosio, o Alfredo Bosio, e fica a conhecer história, não tem que ter aulas. As aulas de literatura são aulas sobre os textos. São textos que o professor tem que considerar relevantes, tem que considerar dignos da inteligência dos alunos e dignos da sua aula. E, como tal, nós precisamos de liberdade académica de desenvolvimento. De certa maneira, este colóquio representa o predomínio dessa liberdade na Universidade Portuguesa. Temos já um conjunto de ideias que são nossas, que são produzidas pelo nosso trabalho, para convencer as nossas autoridades académicas do interesse de ensinar a literatura brasileira, ou para convencer os nossos alunos do interesse de terem aulas sobre literatura brasileira, ainda que seja sobre Iracema, que também por acaso é um romance que eu costumo ensinar muitas vezes, porque é um romance de amor, e o amor é a coisa mais bonita que há, e, portanto, como não ensinar, não é? Portanto, eu queria sublinhar isto, porque, de facto, com tudo o que há, com tudo o que temos feito, é importante realçar o que nos dá um sentimento de liberdade e uma capacidade de transmitir a outros, que no caso são os alunos, qualquer coisa que nós valorizamos. E, em vez de estarmos a trabalhar como funcionários do aparelho de Estado, a transmitir coisas que não valorizamos, mas que achamos que temos que dizer que são importantes. Não é importante do ponto de vista da relação professor-aluno. Isto, enfim, é uma discussão muito grave e muito complexa, mas a verdade é essa. Uma coisa é o panorama global da escola, outra coisa é o professor na aula. E o professor na aula tem exigências que não se compadecem com os interesses do Estado. Ora, a apresentação que eu queria fazer hoje tem exatamente a ver com isso. E começa exatamente a partir do título e pega, em parte, naquilo que o Osvaldo esteve a apresentar um pouco antes de mim. A ideia da constituição do conceito de literatura brasileira como constituição consiste em dizer que houve uma certa altura, surgiu um conceito de literatura brasileira, portanto, constituiu-se, mas o modo como ele se constituiu foi como Constituição. No mesmo sentido em que nós dizemos a Constituição da República. Isto é, um corpo legislativo, um corpo de imperativos ou um corpo de regras que vão regular uma determinada atividade ou uma determinada entidade. O que há de particular nesta Constituição é que não é ainda hoje inteiramente claro se essa é a Constituição da literatura brasileira ou se é a Constituição do próprio Brasil. A distinção tem uma dificuldade provavelmente irresolúvel, e era isso que eu gostaria de mostrar. E para isso, gostaria de propor fazer uma apresentação rápida, breve, de um ensaio muito importante na história da literatura brasileira, mas que é geralmente ignorado, geralmente é resumido em segunda mão. Enfim, é um texto, os que sabem, mas nem todos saberão, em 1836, depois da independência do Brasil, já, naturalmente, criou-se em Paris uma revista chamada Niterói. Niterói, para além de ser uma cidade que fica do outro lado do rio, que tem uma ponte, que é assim, enfim, é uma cidade, além disso, é o nome original do estado do Rio de Janeiro, se não me engano, e foi o primeiro estado que teve um governador índio. Tem um significado, depois podem procurar, eu não sei muito dessas coisas, mas tem um significado simbólico no Brasil. E isso foi talvez a razão para ter sido escolhido. Portanto, é um grupo de rapazes à frente dos quais, um deles chamava-se Gonçalves Magalhães, que tinha na altura 24 anos, portanto era muito novo, e fizeram uma revista que era uma revista de cultura brasileira. Até vale a pena, procurem, está acessível em facsímile na internet, é fácil fazer o download de um PDF, tem artigos sobre as mais diversas matérias. E um dos artigos que aparece chama-se Ensaio sobre a História da Literatura Brasileira, escrito por esse Gonçalves Magalhães, que no mesmo ano publica um livro que tem um título maravilhoso, Suspiros Poéticos e Saudades.
Este Gonçalves de Magalhães vai ser uma figura importante no romantismo brasileiro, porque em 1859, 60, 56, publica, com o alto patrocínio do imperador, um poema épico chamado Confederação dos Tamoios, que foi objeto de uma grande polémica, porque é um poema, uma polémica em volta do indianismo. Nessa polémica, obliquamente, intervém o Alexandre Herculano, num texto muito interessante que não foi divulgado. Aliás, o imperador pediu-lhe o parecer sobre o poema. Ele disse que dava o parecer desde que o imperador não utilizasse, não fizesse uso da carta, o que é uma coisa engraçada, revelador sobre o caráter do Herculano. E ele simplesmente demoliu o texto, mas com uma elevação. De resto, é um momento interessante na ligação entre Portugal e o Brasil, porque ele diz que a razão fundamental que tem é que considera que a epopeia, que pretendia ser uma epopeia, é um género incompatível com a modernidade. Não se pode praticar a epopeia. Portanto, há vários exemplos de como aquilo era literariamente impossível. E depois há alguns momentos em que ele faz observações sobre palavras, e o Luís Bueno esta manhã mencionou já uma dessas passagens, em que diz, esta palavra em Portugal não é nada poética, no Brasil, quem sabe, talvez seja. Umas vezes aquilo é dito a sério, outras vezes é dito com uma certa acrimónia, é assim uma espécie de sarcasmo. Só falta dizer, quem sabe se vocês aí, primitivos, dão um valor poético a isto, nós aqui não damos. Mas é um dos exemplos mais interessantes que dispomos nas relações entre Portugal e Brasil, que mostra como a literatura é uma espécie de pátria comum e a língua não é uma pátria comum. Pelo contrário, a língua é um elemento de divisão. O facto da língua ser a mesma justamente contribui para que haja essa divisão. Ora, nesse texto, nessa epopeia, o Gonçalo de Magalhães faz uma coisa que depois começa a ser relativamente frequente no Brasil, que é criar uma epopeia com os índios, é uma confederação, enfim, uma história completamente intricada, não vale a pena, mas é uma ideia de que se pode encontrar no passado pré-cabralino a alma, o caráter dos portugueses. Coisa que o Alencar tentou vagamente com o Guarani, mas o mais longe que ele foi uma jangada, não é? Que anunciava, como é que se chama aquilo? Sport Zone, uma jangada porque era ele e a Índia e tudo cobria, era aí aquele dilúvio antes da construção, portanto vem o dilúvio, cobre tudo e há um índio e uma portuguesa que ficam em cima do rio, numa jangada, com muita água. Depois, a etapa seguinte é a Iracema, que já começa com água no princípio e por isso vai um bocadinho mais longe. A Iracema está a tomar banho, vem o português, conhecem a história. E aí nasce uma criança e a Iracema é sacrificada e morre, enfim, mais uma alegoria da criação do Brasil. Isto é na década de 60. Estas movimentações em volta do indianismo, isto é, da ideia de que os índios representam o brasileiro mais lídimo, atenção, era o resumo que o António Cândido fazia do Gonçalves de Magalhães, o índio é o brasileiro mais lídimo, é assim que ele resume, foi o erro em que ele induziu toda uma longa fileira de investigadores e curiosos. Essa ideia, no entanto, não está no Gonçalves de Magalhães de 1836. Não existe, simplesmente. Não é o índio o brasileiro mais lídimo, nem é o mais lindo, nem o brasileiro sequer. O índio não é brasileiro. E o mérito dessa descoberta, digamos assim, deve-se ao Paulo Franchetti, que já várias vezes tem sido aqui mencionado. Porque, como o António Cândido é um historiador sério e é um crítico sério e tem um grande prestígio, quando ele diz os pontos de Gonçalves de Magalhães são tais, tais e tais, o índio é o brasileiro mais lídimo, uma pessoa transcreve o índio, lídimo. Até dá para aprender palavras novas, lídimo, não é? Quando, na verdade, não existe. E então, o Paulo Franchetti tem feito um trabalho interessante sobre esse aspecto. Tem um ensaio publicado em 2006 sobre o texto do Fernando Gonçalves de Magalhães, em que mostra que não há a referência aos índios não tem qualquer preocupação de remeter para os indígenas do Brasil o caráter pioneiro do Brasil. Pelo contrário, visa apenas, diz ele, provar uma tese sobre a natureza do Brasil, o que parece-me irrefutável. Esta ideia depois é amplificada num estudo que ele fez sobre a Iracema do José de Alencar, em que ele mostra que o indianismo de Alencar e o indianismo romântico assenta necessariamente na ideia de que os índios estavam extintos.
que era uma falsidade. Já era claro naquela altura que era uma falsidade, mas o ponto curioso é mostrar o que o Franchetti faz a respeito da Iracema, que a efabulação alegórica sobre a Iracema depende necessariamente da ideia de eles estarem extintos, ainda que a realidade empiricamente comprovasse que não estavam. Era preciso, por alguma razão, que eles estivessem extintos. Ora, o primeiro ponto interessante do texto do Gonçalves Magalhães, do ensaio sobre a história da literatura brasileira, tem a ver com isso. Porque o ensaio pretende ser um ensaio de história, não é? De resto, ele cita a certa altura como um dos documentos que usou o résumé de Ferdinand Denis, de que o professor Vecchi falou esta manhã, dizendo que, embora separe a literatura portuguesa da brasileira, ainda é uma coisa muito modesta. Não é modesta que ele diz, mas é uma coisa ainda pequena. Cita isso. Mas ele pretende fazer uma história. E esta história começa com um primeiro parágrafo, vou ler-vos, não só pelo que diz, e que é importante para o meu argumento, mas porque o contacto com a prosa do começo do século XIX é sempre salutar. O primeiro parágrafo diz assim: a literatura de um povo é o desenvolvimento do que ele tem de mais sublime nas ideias, de mais filosófico no pensamento, de mais heroico na moral e de mais belo na natureza. É o quadro animado de suas virtudes e de suas paixões, o despertador da sua glória e o reflexo progressivo de sua inteligência. E quando esse povo, ou essa geração, desaparece da superfície da Terra, com todas as suas instituições, crenças e costumes, escapa à literatura, aos rigores do tempo, para anunciar às gerações futuras qual fora o caráter e a importância do povo, do qual é ela o único representante na posteridade. Sua voz, como um eco imortal, repercute por toda a parte e diz, : em tal época, debaixo de tal constelação e sobre tal ponto do globo, existia um povo cuja glória só eu conservo, cujos heróis só eu conheço. Vós, porém, se pretendeis também conhecê-lo, consultai-me, porque eu sou o espírito desse povo e uma sombra viva do que ele foi. Mais ou menos aquilo que o Saramago diria quando recebeu o Prémio Nobel. Mais ou menos isso. A literatura pode desaparecer porque eu, graças ao meu avô, represento mais ou menos isso. O que é uma ideia histórica. Isto é, aliás, não sei se perceberam já, mas isto é a grande justificação para se estudar a literatura. Ensinava-se literatura às crianças porque, através da literatura, tínhamos acesso às características, aos heróis, aos episódios, aos feitos dos nossos heróis antigos, dos portugueses mais antigos, dos medievais, dos renascentistas. Isto é, a literatura era um repositório do caráter da nação, das características essenciais de uma nação, dos feitos, dos episódios, dos costumes, da sociedade, etc. E aqui é curioso, e sempre achei estranho, mas nunca percebi bem o que fazer com isto, como é que alguém está a falar de uma literatura que ainda não existe, a projetá-la para o futuro, para construir um país novo, e a primeira coisa que diz é que se o povo morrer, a literatura fica. Porque o povo aparentemente já existe, são os brasileiros. Já era independente desde 22. A literatura, enfim, vamos ver. Ele, aliás, diz que ainda não existe. Várias vezes. A literatura ainda não existe. Não existente. Portanto, porquê é que ele diz isto? O ponto mais curioso é depois, vamos lendo, há uma descrição bastante acerba da colonização portuguesa, uma crítica muito veemente contra os portugueses, depois uma descrição de uma certa alvorada no século XVIII, que tem a sua importância, e quase no final ele diz, pronto, termina aqui a descrição da história do Brasil, agora já ficaram com uma ideia de como Portugal estragou isto tudo, e agora vamos, antes de analisar os principais autores, coisa que ele nunca fez, vamos responder a uma questão. E a questão a que ele responde é esta, que ele próprio formula, quase no final, eu tenho aqui uma... Quer dizer, não tenho, eu não trouxe coisa. Diz assim, a questão à qual sucedem apenas 2 páginas. Pode o Brasil inspirar a imaginação dos poetas e ter uma poesia própria? Ele já fez a história, já está para trás da história, mas volta à questão, é esta a questão. Pode o Brasil inspirar a imaginação dos poetas e ter uma poesia própria? Os seus indígenas cultivaram porventura a poesia? Porventura está tudo. Isto é uma coisa que as pessoas perguntam e que se deve perguntar, é uma pergunta que deve ser feita. E, portanto, para ele, aparentemente, a questão é só uma. O Brasil pode ter uma poesia própria? Ou seja, os indígenas cultivaram?
A justaposição destas duas perguntas, que são realidades completamente heterogéneas, representam para o Gonçalves de Magalhães o mesmo problema, embora ele não o diga. E então a resposta que ele dá é muito interessante. Ele diz, temos uma natureza, temos um abençoado Brasil, o Brasil é abençoado, as montanhas do Brasil são sempre verdes, isso ele diz. Há uma passagem muito engraçada, em que é essa a propósito do século XVIII, em que diz que os poetas foram se aproximando das belezas naturais brasileiras e as serras encanecidas da Europa foram-se humilhando diante dos cumes sempre verdejantes das montanhas do Brasil. Portanto, há uma visão de que o Brasil é sempre verde, é sempre fresco, é sempre duradouro, ao passo que as montanhas da Europa são encanecidas. Pensando talvez nos Alpes ou algo assim. Portanto, a Europa decrépita, o Brasil próspero e glorioso, é um lugar comum. É um lugar comum que determina a própria comparação de que falámos hoje de manhã, que o Herculano faz entre a poesia romântica brasileira, o Gonçalves Dias, e a poesia romântica portuguesa, é a mesma coisa. Agora, esta ideia serve para quê? Para dizer que diante daquilo, um homem não fica igual há muito tempo. Aquilo tem que necessariamente inspirar. E, portanto, da mesma maneira que inspira hoje, há de ter inspirado antes. Logo, o brasileiro é poeta. Os primeiros brasileiros foram-no necessariamente. Daqui ele depois acrescenta, há umas passagens interessantes em que diz que há testemunhos de que eles cultivavam a poesia, que os missionários fizeram teatro e poesia em tupi para converter os índios, mas que infelizmente parece que não tiveram muito interesse em coligir a poesia dos próprios índios, mas quem sabe, talvez numa biblioteca, especialmente na Bahia, um dia venham a aparecer esses textos, quem sabe, podiam ser até uma inspiração para os nossos poetas, como os povos do Norte tiveram uma inspiração também nos povos primitivos. E daqui ele acaba por concluir muito simplesmente isto. O Brasil não só não é incompatível com a poesia, como a sua natureza propriamente a inspira. A passagem é bastante clara, deixa eu ver se eu... Não encontro. Mas ele diz, não só não é incompatível, como inspira. Ora, o Paulo Franchetti, diante disto, diz assim: em 1836, o índio não comparece no texto do ensaio como postulação de origem da nova literatura, nem como ideal de heroísmo, base da nacionalidade ou fonte de inspiração poética. Ele é aí apenas um elemento de prova de uma tese sobre a natureza brasílica e não sobre o povo ou o caráter brasileiro. Ora, esta apenas que é a minha divergência com o Paulo Franchetti. Na verdade, não é apenas. Na verdade, é uma comprovação de uma tese sobre a natureza. Porquê é que é a comprovação de uma tese sobre a natureza? Porque o Gonçalo de Magalhães assenta toda a sua ideia de literatura brasileira, aliás, toda a sua ideia de literatura, na convicção de que a natureza inspira. Se a natureza são as encanecidas montanhas da Europa, inspira de uma maneira. Se a natureza são os cumes sempre verdes das montanhas do Brasil, inspira de outra. Logo, como a natureza é, por definição, qualquer coisa que nos precede a todos, clássicos ou românticos, modernistas ou pré-modernistas, primitivistas, dadaístas, surrealistas, a natureza inspira todos. Logo, seria impensável que antes da chegada dos portugueses, os povos que habitavam no Brasil não tivessem qualquer forma de poesia. Se eles não tivessem qualquer forma de poesia, seria um argumento cético contra essa ideia de inspiração. Eles têm que ter qualquer forma de poesia. No entanto, se tiveram, e têm que ter tido necessariamente, onde está ela? Não está, não conhecemos, é o que ele diz. Não conhecemos, não há. Isto parece ser apresentado como uma contingência, mas na verdade não é. Na verdade é uma necessidade, isto é, o Gonçalves de Magalhães tem que, simultaneamente, a dizer que os índios tinham necessariamente poesia e dizer que os índios, a poesia que eles tinham já não há. Já não existe. É uma necessidade, não é um problema contingente. É uma necessidade para o seu argumento. E é por isso que ele cai nesta situação aparentemente estranha, que é de anunciar a literatura como qualquer coisa que sobrevive a um povo, mas não tenha problema em ter um povo que não sobreviveu e cuja literatura também não. A literatura é a voz de um povo, mas depois ele enuncia um povo que morreu e que aparentemente continua sem voz. Não há qualquer problema. Ora, a razão básica para isto é que a ideia de literatura que ele tem é a ideia que consiste... A mesma ideia que podia ter um francês, que
podia ter um português. Não é uma ideia de recuperação, por exemplo, de cânticos tradicionais. Não é uma ideia assente na tradição oral. Não é uma ideia de literatura assente na etnografia, por exemplo. Como, de resto, já havia em Portugal, no romantismo, várias tentativas nesse sentido, como o caso do Garrett, mesmo sobretudo no romanceiro. Não, a ideia dele é da literatura como obra escrita, culta, à imagem do que fizeram os gregos, à imagem do que fizeram os franceses, à imagem do que fizeram os franceses e também ainda à imagem do que fizeram os franceses, que é uma insistência muito grande na influência da França. Portanto, a noção de literatura que o Gonçalves de Magalhães tem em mente, isso é muito visível no texto, é uma noção rigorosamente europeia. O que não tem mal nenhum, é natural, ele estava educado lá, seria um anacronismo que ele tivesse uma ideia de literatura mundial e até citasse coisas que não estavam ainda disponíveis. O problema é que o fundamento da natureza não é compatível com essa noção. E corresponde a dois modos historicamente distintos de pensar. E a tentativa de conciliar essas duas coisas, dizer que, no fundo, que a literatura é uma atividade que tem uma tradição própria, que tem técnicas próprias, que tem regras próprias, que tem modelos de comunicação diferentes consoante as épocas e consoante as línguas, coisa que ele, aliás, diz, e, ao mesmo tempo, há como uma omnipotência da influência da natureza. É uma versão sofisticada, mais inteligente do que a versão do Afrânio Coutinho, porque, no fundo, esta ideia resolve-se dizendo isto. A partir do momento em que um poeta põe o pé no Brasil, ele é poeta brasileiro. Aquilo que o Magalhães acrescenta ao Afrânio Coutinho é que primeiro tem que ser poeta. E a contradição nasce aqui. Ele tem que ser poeta para se deixar influenciar para a natureza. Mas a natureza é o fundamento primeiro. Como é que se resolve esta contradição? Basicamente não se resolve. Basicamente o Gonçalves de Magalhães tem que fazer uma série de elaborações para tirar daqui um programa literário que está inteiramente baseado numa ideia que é uma ideia literária, que é uma ideia ficcional. E daqui se deduzem um conjunto enfim, 3 ou 4 traços que vão dominar o conceito de literatura, ou melhor, que vão estruturar o conceito de literatura brasileira até hoje. Primeiro, que é o que, no fundo, diz respeito aos índios e aquilo que os índios estão a fazer aqui neste ensaio. Não há Brasil antes da chegada dos portugueses. A dificuldade do conceito de literatura brasileira é que não tem um passado anterior à descoberta pelos portugueses, e, consequentemente, não tem nenhuma forma de literatura anterior à colonização que fundamente a sua construção. Portanto, o Brasil está condenado a ter uma cultura e uma literatura que é, por condição histórica, um desvio, uma apropriação ou uma correção daquela que o colonizador entregou. E isso é o dilema que vai ter o Afrânio Coutinho, que ele resolve, aliás, elegantemente, com a ideia do pé. Enfim, é daqueles momentos em que a ortopedia e a história literária se juntam com a harmonia. Basta pôr o pé. Imagina se fosse alguém que viesse numa barcarola, podia passar por cima do Brasil, continuar a ser poeta neoclássico e não sofria influência. Esta parte também não ficou muito bem. Mas, agora, esta é a primeira ideia. Desta ideia de não há literatura antes do Brasil, não há Brasil antes da chegada dos portugueses, decorre tudo o que ele diz sobre a colonização. E, enfim, nem vos vou dizer, meu Deus. Há uma metáfora que resume tudo, que é a cadeira de ferro do governador. O Brasil sofre debaixo da cadeira de ferro do governador. Mas o que é interessante, até do ponto de vista histórico, é que, enfim, as críticas são relativamente óbvias e são críticas justas, em muitos sentidos. Ele diz que o Brasil não se pode lisonjear da primeira educação que teve de Portugal, porque foi muito mesquinha. E, na verdade, faltou, e hoje isso é conhecido, faltou uma universidade e faltou meios técnicos da produção de documentos que eram proibidos. Não se podia imprimir documentos, não se tinha uma universidade para estudar. Ele valoriza muito a chegada do rei Dom João VI, como é também hoje corrente, mas o ponto interessante é que ele fala de Brasil desde o princípio. Para ele, o Brasil está debaixo da cadeira de ferro, debaixo da tirania. Portanto, já há uma entidade homogénea, coesa, que está sujeita a uma tirania que é ela própria homogénea, coesa. Isto é o principal da descrição, da crítica que ele faz à colonização portuguesa. A homogeneidade disso decorre de uma coisa simples, a natureza. Porque a natureza, por definição, é anterior a nós e precede-nos a todos. Mas isto depois vai criar um problema.
Portanto, já temos dois critérios, ou dois traços. Não há nada antes da chegada dos portugueses. Há uma entidade homogénea sufocada pela colonização, que seria o segundo traço, e depois há um terceiro traço. Se não há nada antes dos portugueses, como é que se explica então? Imaginem, o Gonçalves de Magalhães lá em Paris, não sei onde é que ele morava. Jean-Pierre, então, diz lá, olha, Domingos, que ele chamava-se Domingos, e não sei porquê, mas uma pessoa que se chama Domingos, chamava-se Domingos. Imagina o Jean-Pierre dizer, Domingos, explique-me lá, como é que tu podes dizer que os índios tinham literatura e depois toda a época colonial não houve? Como? Como explicas isso? Natureza influencia índios? Não influencia? Época colonial? Jean-Pierre. Jean-Pierre é simples, não é verdade, eu não digo tal. E é aí que surge um dos heróis do manifesto, que é uma coisa que eles chamam de instinto oculto, que é uma figura fundamental na estrutura do ensaio. A colonização é severa, a colonização é dura, há repressão, é homogénea, mas há nos homens qualquer coisa que, a despeito da educação, os leva no caminho certo. Essa qualquer coisa é o que eles chamam de instinto oculto. O instinto oculto explica que tenha havido alguns poetas, Basílio da Gama, Santa Rita Durão e outros, que, apesar da educação, apesar dos princípios neoclássicos, apesar da literatura colonial fortemente imposta pela cadeira de ferro do governador, tiveram aquele veso, aquela orientação de ir para um certo lado e fazer as coisas e guiados por qualquer coisa de irracional. Esse instinto oculto não é ainda reflexão, tem a vantagem de ser irracional, instintivo, como diz o próprio nome, mas tem também a vantagem de abrir brechas na colonização e fica a faltar apenas uma coisa, que é a reflexão. Quando houver condições para que haja reflexão, quando o país se abrir um bocadinho mais para abrir reflexão, então o instinto oculto pode deixar de ter importância, porque aí a reflexão vai substituir o papel do instinto, vai permitir consolidar uma coisa fundamental, que é a influência da natureza sobre as pessoas. E então os poetas poderão afugentar as formas estrangeiras e fazer as formas nacionais, que é outro tópico do conceito de literatura brasileira, que é a ideia de que o que vem de fora, apesar de vir sempre de fora, é um obstáculo ao desenvolvimento da verdadeira nacionalidade da literatura. Ora, quando é que chegam o ambiente melhora? Quando é que há liberdade? Aí entra um António Cândido à Van Lettre, no século XVIII. E é uma passagem muito importante até para perceber muitas coisas do que vem depois, que ele diz que a carreira literária do Brasil começa rigorosamente no século XVIII, por influência da Revolução Francesa, das ideias iluministas, que vieram para Portugal e que depois, no original ou em tradução, a precisão é dele, foram transportados para o Brasil. É uma passagem a que ele aparentemente não dá muita importância, mas não obstante a cadeira de ferro do governador, os iluministas que vão salvar o Brasil foram transportados pelos portugueses. Não sei se de contrabando, de que foi, mas ele não faz muito com isso. Para ele é mais importante destacar o instinto oculto de acolhimento da influência da natureza do que destacar o papel dos portugueses no transporte das novas ideias. Mas os portugueses transportam aquilo. Transportam novas ideias. Todas as áreas da ciência e das artes se desenvolvem no Brasil. É, novamente, a glorificação do século XVIII e do Grupo de Minas como a emergência de uma primeira elite, que, enfim, falando em termos anacrónicos, porque ele não fala desta maneira, que surge aí. A independência depois vai fazer o quê? Tornar dominante o conceito de pátria. Com a independência, a noção de pátria está por todo lado, é tratada por todos e é a única coisa que interessa ao povo e aos poetas. E com isto está o quadro completo. Estas últimas passagens são importantes para perceber um ponto que é consensual ou em que há unidade na historiografia brasileira, que é o repúdio da ideia de que a literatura brasileira só começa com a independência, de que a literatura brasileira é causada pela independência política. E a tentativa constante de procurar precursores, movimentos, instintos ocultos, sinais, emergências, naturezas que influenciam poetas, mineiras que influenciam poetas, mulatas que fazem jardineira para poetas. Há um exemplo disso. Portanto, procurar sempre no passado a emergência de qualquer coisa. E percebe-se que neste quadro, considerando que é o país que
gera, o país ou melhor, que é a natureza que gera a literatura, que inspira os poetas, é evidente que a natureza tem que inspirar os poetas de uma forma continuada. Por muito forte que seja a colonização e que seja a repressão, a natureza há de se fazer sentir. E à medida em que o ambiente de iluminação se abate sobre o Brasil, deixa de ser viável a repressão. E é o século XVIII. Quando a ideia de pátria domina, então toda a literatura é dominada pela ideia de pátria, porque é isso que traduz a ideia fundamental da época, que conduz o consenso. Portanto, a constituição da literatura brasileira fica completa, segundo o Gonçalves Magalhães, quando a ideia de pátria domina tudo. Antes disso não está completa. Antes disso tem o quê? Índios que eram e deixaram de ser, literatura dos índios que houve e deixou de existir, mas nós acreditamos firmemente nela, mas não nos convém muito que ela exista, porque na verdade deve ser assim uma coisa, sei lá, um bocado primitiva, e nós somos de Paris e nós temos uma ideia de literatura culta. Colonização que trouxe a literatura é uma passagem, é um ponto importante que eu não referi no início. Isto foi publicado em 1936, mas depois ele reimprimiu em 1865 nas obras completas, e aí fez várias alterações. Uma das alterações mais engraçadas é logo no princípio, ele diz, em 36, cada povo tem a sua literatura, como cada árvore tem o seu fruto e cada homem o seu caráter. E na versão de 65 passa, cada povo tem a sua história, como cada árvore o seu fruto e cada homem o seu caráter. Portanto, a ideia do povo ter uma literatura já não é essencial. Aparentemente, devia ter a história. Portanto, resumindo tudo isso, não há literatura, não há Brasil antes da descoberta, que é os termos dele, entre 1500 e a independência é a colonização. A colonização tem dois fatores adversos que favorecem o desenvolvimento da literatura brasileira. O instinto oculto dos poetas, ou que anima certos poetas, e o florescimento de novas ideias ao longo do século XVIII. Todo o processo é um processo de uma tensão entre o que vem de fora e o que está dentro, tensão entre a ação cultural da cultura do outro e a ação natural do que está dentro, e a síntese desse processo que completa tudo é a ideia de pátria. Quando a ideia de pátria domina e se torna tudo aquilo que interessa ao povo e aos poetas, a única coisa que interessa, finalmente a literatura está completa e está constituída. Ora, aqui aparecem duas coisas importantes que eu queria realçar, não sei se já está muito tarde, mas eu não vou demorar muito mais. Eu só tenho que encontrar, é porque eu tinha imprimido o artigo dele, mas não sei onde ele está. E agora tem ali no computador, mas há duas coisas importantes a sublinhar. Uma é uma exclusão e a outra é uma inclusão. A exclusão. Neste quadro, que é o primeiro quadro, atenção, é importante, é o primeiro quadro programático da literatura brasileira, onde estão estas características todas, onde, portanto, o índio só existe para provar que não existiu, fundamentalmente é isso, e só existe para abrir o caminho à importação da literatura como fenómeno europeu. Não há qualquer consideração da língua. Nada. Zero. Excluída. Há uma altura em que ele diz que há uns poetas coloniais que são muito bons e que podiam ser mais conhecidos se escrevessem noutra língua, noutro idioma que não o português. Mas a língua não é um obstáculo ao abrasileiramento da literatura. A língua não é um obstáculo à constituição de uma literatura nacional. Não é sequer um problema. Isto é muito interessante para se considerar tudo o que veio depois e se considerar que realmente todas as tentativas de abrasileiramento da língua, desde Alencar até o Mário de Andrade, foram sempre mal sucedidas e, se calhar, o Gonçalves Magalhães tem razão, se calhar é melhor não mexer muito nisso, porque ele conseguiu um programa de criação de uma literatura nacional sem sequer mencionar o problema. Isto há de ter algum significado. Nós podemos ter... Ele não estava a ver bem o filme. Talvez não tivesse. Mas a verdade é que o conceito de literatura brasileira que ele cria aqui é coerente sem tocar no problema da língua. Isto pode significar, entre outras coisas, mas pode significar que o problema da nacionalidade da literatura não tem nenhuma relação necessária com o problema da língua. E o que aconteceu em certos momentos, como certos momentos do romantismo e certos momentos do modernismo, foi encontrar na língua um veículo de abrasileiramento da literatura que, na verdade, não foi bem sucedido, que não podia ser. Veja o caso do Macunaíma, não é?
O maconima, enfim, é uma coisa que dava para um outro colóquio, porque é um livro que desafia os limites da legibilidade na parte propriamente brasileira, porque na parte da Carta às Icamiabas é perfeitamente legível. Aliás, não só é legível, como é até uma parte bastante divertida. Ora, todas as polémicas que a partir do romantismo há entre Portugal e o Brasil têm por fulcro a questão da língua. Os problemas de saber quem é que está a bastardar e quem não está. Começa com o Pinheiro Chagas, quando diz que o Alencar quis criar uma língua, um brasileiro, uma língua artificialmente. E a resposta do Alencar, dizendo que não quer criar uma língua, que quer apenas introduzir algumas coisas. Apesar de ter dito no pós-fácio da Iracema que o conhecimento das línguas indígenas é o critério da nacionalidade da literatura. O que, se é verdade, ele nunca mais vai ser nacional, porque o conhecimento que ele revela é pobre, para dizer o mínimo, não é? Ele inventava assim umas coisas, mas essa fantasia de que, conhecendo a língua, se conhece o povo, e conhecendo o povo, sabemos como éramos antes de chegar aos portugueses, é isso mesmo, é uma fantasia. E, portanto, o conceito de literatura brasileira fica mais tranquilo se não falar na língua. Se falar na língua, tem que estar constantemente a explicar que não quer fazer uma língua nova ou a dizer que quer fazer uma língua nova. Porque é como se fosse pôr um obstáculo numa máquina que está a trabalhar muito bem, como aquelas pessoas que já têm um micro-ondas a trabalhar perfeitamente e dizem, deixa lá ver se isto aguenta uma colher de metal. Disseram que não, mas eu quero experimentar. E, olha, afinal não. Chama aí os bombeiros, qualquer coisa assim. As pessoas têm uma tendência para levar as construções até ao limite. Neste caso, eu acho que não é um aspecto episódico, é qualquer coisa que foi rasurado ao longo de toda a história do Brasil e que devia ser repensado. Porque, provavelmente, nós temos andado a dar muita importância à questão da língua e a assentar na língua a defesa do ensino da literatura, quando, se calhar, não é o mecanismo mais interessante. O outro ponto é uma inclusão que eu queria sublinhar, porque no âmbito do elogio do século XVIII, ele tem uma passagem que diz assim: originais ou traduzidos, deram os autores franceses a Portugal no século XVIII as ciências, as letras e, por conseguinte, ao Brasil. A sintaxe disto é particularmente estranha, mas primeiro uma pessoa habitua-se, não é? Portanto, deram a Portugal e, por conseguinte, ao Brasil. Então, vasto campo literário abriu-se no Brasil. Reparem que ele refere-se ao Brasil sempre como Brasil, nunca diz a colónia, o território anteriormente conhecido como Portugal, ou nada, é o Brasil, só o Brasil. Todos os ramos da literatura foram aí cultivados, todos, no século XVIII. Homens de subida têmpera mostraram que os génios dos incultos sertões da América podiam dilatar seu voo até às margens do Tejo e emparelhar com as tágides no canto. Está um momento de ruína de toda a construção. Na verdade, não é a literatura brasileira que é escrita para o país. Não, é que se eles fizerem bem, eles provam que os sertanejos conseguem fazer tão bem como os outros. A literatura pode-se medir numa cena internacional. E estou a usar cena num sentido teatral e não como dizem os miúdos. Essa cena aí, mas... Não, é uma cena internacional mesmo. Elas vão emparelhar com as tágides. Isto é, há uma noção de brio pela valorização cultural. Os primitivos do sertão, pela cultura, elevam-se e emparelham com os europeus, que é uma noção propriamente literária e que é um critério de cultura literária que não tem necessariamente a ver com o problema da nacionalidade ou da expressão da natureza. E que, mais do que isso, mostra algum interesse ou uma pulsão própria da literatura que não é natural e que pode-se traduzir com a vaidade. É a pessoa que escreve um soneto e diz: acho que vão gostar disto em Portugal. É a pessoa que escreve sabendo que há um juiz melhor em Paris, por exemplo. Ou o Olavo Bilac, dizer, se eu estivesse agora em Paris, ia mostrar isto ao Jean-Pierre, mas o Jean-Pierre, depois que se zangou com o Domingos Magalhães, nunca mais foi o mesmo. Mas é um horizonte de juízo que está fora dos limites onde nós estamos. Isto é, que é por natureza internacional. Pode ser Lisboa, pode ser Paris, pode ser Londres, mas é uma ideia de que algures pode estar alguém que é o melhor juiz para aquilo que nós fazemos. Essa ideia é
insuperável, é incontornável, é uma ideia literária. É a única coisa que justifica que uma pessoa no Polo Norte esteja sozinha a escrever Maria, Maria. A repetição nunca me cansará. Maria, Maria, Maria. Sem muita poesia para ler, mas não prescinde de escrever um poema de saudade, não é? Não prescinde. E porquê é que prescinde? Porque ele vai ser lido por alguém. E não... Isto é um dado da antropologia literária que é inerente à ideia de literatura. Mais do que isso, introduz uma outra ideia que também está implícita no Gonçalves Magalhães e que nós temos de ter em conta, que é uma ideia de liberdade. Há um momento em que um poeta que está a escrever no Brasil tem que pensar: eu quero contribuir para a glória do Brasil ou quero ser lido em Paris? Eu quero ser conhecido como grande poeta ou quero ser conhecido como o poeta que deu as palmeiras ao Brasil? O exemplo do Gonçalves Dias é muito interessante a esse respeito. Eu quero ser conhecido como o poeta que naufragou quando estava a chegar ao Brasil ou quero ser conhecido pelas trovas de inspiração medieval? Isto é, o que é que eu vou endereçar à posteridade? Isto é um problema de liberdade. E o próprio Gonçalves Magalhães termina o texto dele dizendo que a única, citando Schiller, dizendo que o poeta só recebe, só obedece à lei do seu gênio, só recebe inspiração do seu gênio. Depois de ter estado 10 páginas a falar da natureza e da inspiração da natureza, e que a natureza é que não sei o que mais. Logo, há um ponto, pelo menos, em que o poeta tem liberdade de escolher entre a natureza e o seu gênio. Um ponto em que tem a liberdade de escolher entre seguir a ideia de pátria que a todos domina e seguir a sua própria inspiração e gostar de ser conhecido à beira-tejo, em Belém, no espelho d'água. Agora, aterraram aquilo tudo, não tem água mais. Não aterraram. Isto é realmente uma brecha que mostra que, a certa altura, o próprio argumento dele se demonstra pela consideração de um aspecto da literatura que é contrário a tudo aquilo que ele esteve a dizer até aqui. E esse aspecto pode ser considerado o aspecto mais venal, mas é, para todos os efeitos, qualquer coisa que ilumina a natureza necessariamente internacional da literatura. Mesmo que a pessoa esteja no sertão, mesmo que não tenha ninguém, mesmo que só esteja a escrever, o que ele está a escrever há de poder ser lido na China, em Seul. Um sertanejo que escreve um poema em português pode ser lido no Departamento de Estudos Portugueses de Seul. Isso faz parte da natureza da literatura. Que isso envaideça o poeta ou que não envaideça é relativamente secundário, embora seja interessante do ponto de vista antropológico. Mas que é constitutivo da ideia de literatura, é constitutivo da ideia de literatura. Logo, quando a noção de país domina tudo, como é que nós fazemos? E aqui, então, é que entra a ideia de Constituição. Eu defendo, julgo isso, enfim, é uma ideia que tenho há muitos anos, que a importância daquele ensaio de Machado de Assis, Instinto de Nacionalidade, está em que reivindicou uma ideia fundamental de liberdade. Aquela noção do sentimento íntimo, enfim, certamente conhecem isso, ele diz que há um instinto, porque é uma literatura nova, quer ser nacional, mas o que se tem que exigir a um escritor é um certo sentimento íntimo que o faça ser homem do seu tempo e do seu país, ainda quando trata assuntos de qualquer lugar. Isto, ultimamente, tem havido alguma discussão sobre isso. O próprio Roberto Schwartz tem uma ideia muito elaborada sobre o que é o sentimento íntimo. É, evidentemente, a sintonia com os interesses de classe na denúncia das elites, etc. Enfim, o ponto é que é fácil dizer qual é o sentimento íntimo. A pessoa olha, Machado, sentimento íntimo, ressentimento do mulato. Não acho. Eu acho que é ressentimento contra as elites. Acho que não. O sentimento dele era por causa da mulher. A mulher que era muito feia, que não o largava. Não, o sentimento íntimo não é isso. A discussão não termina. E porquê é que a discussão não termina? Porque não tem fundo. Nós não podemos provar, e isso ele sabia muito bem, qual é o sentimento íntimo com que alguém escreve um livro. E enquanto estamos ocupados a descobrir qual foi o sentimento íntimo com que ele escreveu, por exemplo, o Quincas Borba, ele escreve o Quincas Borba. E enquanto as pessoas discutem se aquilo é nacional, se não é nacional, se é local, o livro está escrito, está publicado, e há uma discussão, na época não houve essa, sobre o sentimento íntimo, mas a verdade é que ele, em nome do sentimento íntimo, teve liberdade para escrever o que queria. A reivindicação dessa liberdade mostra que há qualquer coisa de anti-liberdade que vigora naquela altura, e que é precisamente essa ideia de que a literatura brasileira se constitui falando do Brasil.
falando da pátria, porque a pátria é o tema que a todos domina. Essa ideia só sobrevive se houver uma estrutura extraliterária, isto é, uma Constituição, que diz que o imperativo do escritor é escrever sobre o Brasil. Ora, como é que se deduz isso? Deduz considerando que há, na verdade, dois elementos importantes no conceito de literatura brasileira. É um conceito de colónia. É um conceito do Brasil como colónia. E este elemento não pode ser expurgado, não pode ser eliminado. O conceito de literatura brasileira envolve necessariamente considerar que o Brasil foi uma colónia. Neste sentido, o conflito com o Reino, o conflito com Portugal, é um conflito permanente que se vai reatualizar periodicamente. Segundo, é um conceito de país. E se reparar, há uma frase famosa do António Cândido que ele diz que é o livro que ele escreveu, a formação, é uma narrativa do esforço dos brasileiros para terem uma literatura. Isto foi sendo usado como uma narrativa da luta do país para ter uma literatura. Na verdade, é a luta do país para que a literatura tenha um país. Completamente diferente. É uma luta para convencer a literatura que se deve constituir, deve-se formar, subordinada a uma ideia de nação. E isso é o que vigora ainda hoje na corrente principal da literatura brasileira e nos debates da literatura brasileira sobre o conceito e sobre a história. Em que medida é que somos específicos? Quando se diz qual é a especificidade brasileira, estamos a subordinar a literatura a uma realidade anterior, que é o Brasil. Ou é a natureza, ou são os índios, ou é a natureza, ou é Iracema, ou é a mãe. Seja o que for, há qualquer coisa de anterior que é um fundamento que justifica a existência do Brasil. Este fundamento é incompatível com a ideia de que a literatura vem de fora, isto é, com a ideia de que a literatura é uma criação europeia. Nunca pode dar certo, nunca pode resultar. Como é que se resolve? Com uma Constituição. Ponto 1. A literatura veio de fora. Ponto 2. Não obstante, está cá dentro. Ponto 3. Devemos continuar a trabalhar para que permaneça cá dentro e não se escape. Ponto 4. O verdadeiro brasileiro é aquele que escreve a pensar na pátria, ao serviço da pátria e para bem da pátria. Não é que estas ideias sejam erradas, mas estruturam o debate sobre este assunto sempre na ideia de que primeiro há o Brasil e depois há a literatura. Ora, pode dar-se o caso de primeiro haver a literatura e depois haver o Brasil. Pode dar-se o caso do Brasil ser uma criação da literatura. E, nesse aspecto, as reflexões do Oswaldo sobre o Estado têm uma pertinência enorme. Se nós considerarmos o modo como o Brasil se tornou independente, se considerarmos a necessidade de criação de um Estado próprio brasileiro, que, no fundo, é constituído por portugueses, meu Deus. A luta de classes no Brasil era extraordinária, porque não inventaram o conceito, inventaram as classes. Importaram escravos para serem o povo e importaram portugueses para serem as elites, a classe dominante. A classe dominante esmaga a classe dominada. Essa luta de classes é, em larga medida, uma criação portuguesa. A independência é um fenómeno, ainda hoje, extremamente complexo. Agora, do que não há dúvida é de que o problema do domínio, da criação de um aparelho que domine o território e que domina o povo, é o problema crucial da independência. Como o problema do aparelho é o problema importante também no modernismo. E que vai ter a sua expressão clara em Brasília. Dominar o território, dominar o povo, dominar as ideias. Dominar não é no sentido provavelmente repressivo, é no sentido da governação, da organização, etc. Ora, essa ideia é uma ideia literária. Assenta na noção de que o país pode ser descrito. Aquela perplexidade do Schwartz, dizer, afinal, o país não é tão coeso. Afinal, não é. Porquê? Porque ele andou sempre a ler o Alencar. Se ele lesse o Machado de Assis noutra perspectiva, percebia que não é tão coeso. Porque é que um país como o Brasil há de ser coeso? Porque há necessidade que seja coeso. A ideia de que o país é anterior à literatura implica que o país, primeiro, é coeso, é uma entidade, é uma unidade estável, e segundo, quer ser descrito. Porque também pode acontecer que os países não queiram literatura e dizem, não. Há vários países aí que não querem literatura, disseram, não queremos, vão para o outro lado. E os escritores emigraram. Porque não querem, é verdade. O caso não queremos literatura, isso só atrapalha, são representações, são coisas imaginárias. Nós somos terra a terra, nós vivemos aqui, nós cultivamos, comemos e andamos. Não, parte da ideia de que nós temos uma missão patriótica de descrever um país que quer ser descrito e que a nossa descrição é importante. Ora, qual é o valor da descrição da Iracema hoje em dia, por exemplo? O valor histórico daquilo podemos continuar a discutir do ponto de vista literário, mas, historicamente, um livro que teve um grande sucesso pode ter tido um papel terrível na estruturação da ideia do Brasil. É
um livro, coitado, é uma pobre de uma mulher que é banida porque deu o licor da Jurema. Uma noite de amor com uma Jurema, com uma coisa que é mais ou menos um opiáceo, ou uma... Não é um opiáceo, é um alucinogénio. E deu-lhe a ele, para ele se distrair, e ele diz, então o que aconteceu? Está tudo bem? Nada especial, só que os Tabajara já não têm essa virgem. E o português viola sob efeito de uma droga e não sei o quê. Isso, do ponto de vista alegórico, é estranho. Quer dizer, como é que um país nasce assim? Porque uma Índia dá a um português, ela quer, mas ela é um obstáculo, e não sei o quê, não, ela é virgem, ela guarda a Jurema e dá-lhe assim uma... Imaginem ensinar isto a um estrangeiro, dizer, isto é uma alegoria da fundação do Brasil. Giro, grande país esse. Era assim que eles... foi assim que se criou o Ceará, né? Porque, lendo a coisa à letra, é muito estranho. No entanto, se lermos de outra maneira, vemos que há uma coisa importante naquele livro, que aquele livro constitui-se apenas numa ideia simples, que eu já disse há bocado. O que é que torna aquela alegoria possível? A presunção de que Iracema olha para o Martim e imediatamente ficou... Bom, naquele momento, verem-se e amarem-se foi obra de um instante. Não é? Ela tira a seta. Porquê é que o Martim não morre? Porque ela tira a seta para o matar, porque ele estava a espreitá-la, ela na altura estava nua, e quando vai fazer mira, vê-lhe a cara. Quando vê a cara, já não quer matá-lo, porque quer, pelo contrário, que ele vive muito. Mas a seta já ia. A história nasce daqui. Ora, ninguém diz assim, mas como é que é isso? Isso antropologicamente é um anacronismo. Uma Índia apaixonar-se por um português, nunca vi. Ninguém pergunta isto. Porque nós temos uma educação literária, e a educação literária diz que é perfeitamente plausível que uma mulher, olhando para um homem, se apaixone para toda a vida, ao ponto de se deixar violar, de atraiçoar o pai, de ser banida, de morrer, de chamar uma loba para dar de mamar ao filho e outras atrocidades que nós lemos. Ai, que coisa maravilhosa! Se não fosse, a sério, se não fosse aquela língua horrível em que o Alencar escreve, as notas de pé de página, as explicações e tudo, aquilo era um livro realmente impressionante. Mas assenta inteiramente numa ideia que não é nem natural, nem brasileira, nem europeia, é uma ideia literária. Que só uma pessoa que leu romances acredita naquilo. E deve acreditar porque realmente é bonito. E acontece. E todos nós sabemos que é assim. Então, resumindo, o ponto disto, e acho que é muito interessante voltar a estes textos fundadores, em parte para ver como eles se repetem e em parte para ver como há coisas que são obnubiladas, que são excluídas. Neste caso, a questão da língua é a grande exclusão e os índios é outra. Há uma descrição deste texto que dispensa a sua leitura precisamente porque ela é incómodo relativamente à questão dos índios e é incómodo relativamente à questão da língua. E o essencial é que o cerne do problema está sempre no mesmo. O Brasil é criado pelos estrangeiros, trazem a literatura, mas a literatura só pode ter fundamento local, natural. E isso é uma contradição insanável. Como é que se resolvem as contradições insanáveis? Com um dispositivo legal que diz que não há nenhuma contradição insanável. Precisamente como o Obi-Wan Kenobi dizia, no, those are not the drones you are looking for. É usando a força. Usando a força no sentido mais preciso e mais político do termo. É dizer, não há aqui nenhuma contradição. É perfeitamente normal uma pessoa que vive no Brasil querer escrever em coisas de tema brasileiro. É perfeitamente normal que, para entender as coisas brasileiras, se vá ao Brasil. A literatura, aliás, já disse um antropólogo, cujo nome me esquece, Jean-Pierre, acho eu, a literatura é etnográfica, tem um fundamento etnográfico. Logo, isto é normal, é o tempo, é a história. Não vamos ser anacrónicos, por favor. E quando a gente repara, passaram 2 séculos, e para não sermos anacrónicos, continuamos a dizer, não, o Brasil está lá, o sertão está lá, ignorá-lo era artifício. Mas, por vezes, o artifício é aquilo que nós gostamos. É ir acima a apaixonar-se pelo Martinho na hora da verdade, na hora em que o vai matar. E deixar de o matar porque se apaixonou por ele. Não é porque quer ser brasileira. Pronto, obrigado.